Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vou achar aqui a nossa convidada de hoje. Vou adicionar ela à nossa conversa. Acho que nós estamos aqui com acredito que foi enviado. Hoje o nosso assunto, ali tá ela. Hoje o nosso assunto é sobre habilidades sociais no EAD. E quem nos acompanha hoje é a Neiva Tem. Em seguida ela já deve estar entrando aqui conosco. Oi, Neiva! Boa noite, Jane. Tudo bem, Jana? Tudo bem? Estava contando aqui para os nossos participantes de hoje que a nossa convidada é tu, né? Psicóloga, especialista na área de psicologia clínica, especialmente em TCC, que está aqui conosco Isso. hoje para falar sobre habilidades sociais, um assunto tão importante nesse momento, né, Neiva? Que nós estamos assim nos ajustando, nos modulando, nos readaptando, né? Então, eu acredito que vai ser uma conversa bem interessante entre nós duas hoje, né? Para falarmos um pouquinho com todos. E tu vai trazer com tanta propriedade um assunto que tu trabalha há tanto tempo e que tu fala tão bem sobre isso, né? E também divide tantos conhecimentos. Então, a gente poderia começar conversando, assim, um pouquinho sobre esse assunto. O que tu acha? Acho ótimo. E, Jana, eu gostaria de primeiro agradecer o convite. Eu fico muito honrada, né, com esse convite para participar com vocês, né, na faculdade. E falando principalmente falando de um assunto tão importante nesse momento, não é? Porque nós fomos surpreendidos, tá, com um novo contexto. Então, quando eu falo, você falou que da questão de habilidades sociais, e eu trabalho com habilidades sociais e ensino habilidades sociais, coordeno grupos de habilidades sociais há bastante tempo, e sempre num contexto onde o nosso objetivo é a aproximação, não é? É conectar pessoas, é aproximar pessoas, né? É chegar perto, é compartilhar. E, de repente, assim, em março, nós, né, fomos surpreendidos por um contexto muito novo, onde, né, o que é o nosso objetivo? É se afastar, né? É o distanciamento, né? E aí, naquele momento, eu parei para pensar e falei, opa, e como é que ficam as habilidades sociais agora, não é? Nós vamos ter que, como essa é uma palavra muito em voga atualmente, nós vamos ter que nos reinventar, não é? Vamos ter que pensar outras formas de trabalhar habilidades sociais, ou vamos pensar dentro deste novo contexto como trabalhar habilidades sociais, ou que novas habilidades sociais nós necessitamos nesse momento, né? Será que são tão novos assim? Ou como é que é? Como é que é isso? Como é que fica isso agora? Uhum.
Exatamente. Porque parece que vai em contramão, né, Neiva, tudo que a gente fala em habilidades sociais. E aí a gente precisa repensar como então que a gente pode se aproximar, como que a gente pode utilizar das habilidades sociais num contexto EAD, né, para a gente estar um pouco mais perto e melhorar também a qualidade das nossas relações, assim. Porque a gente faz diversas interpretações emocionais daquilo que nos é escrito, né? E quando alguém nos escreve ou nos traz algum assunto, né? E às vezes escreve rapidinho, ou então às vezes escreve sem pontuação. Como é a nossa interpretação? Né? Como a gente É. faz, então, a colocação disso? Uhum. Então, se nós pensarmos na questão da comunicação, tá? A comunicação, ela tem vários aspectos, tá? A comunicação, ela é verbal e ela é não verbal. Né? E, então, quando nós estamos trabalhando, né, num contexto onde as pessoas estão no mesmo ambiente ou elas estão se vendo, se enxergando, elas vão usar a comunicação verbal e a comunicação não verbal para a sua, né, com o seu interlocutor. E muitas vezes nós nem precisamos, por exemplo, escutar o que a pessoa está falando para entender o teor daquela conversa, porque nós vamos ver na expressão facial, na expressão corporal, nos gestos, na postura, o que ela está transmitindo ou que sentimento ela está transmitindo e tudo mais. Bom, na linguagem escrita, então na comunicação escrita, se perde tudo isso. Se perde o visual, nós não estamos vendo o nosso interlocutor, e se perde né, a voz, o tom de voz, não é? Não tem, né, porque quando nós estamos falando alguma coisa, nós estamos sempre dando uma entonação diferente. Se nós falarmos um pouquinho mais bravos, né, irritados, a pessoa já vai perceber, né, pelo tom de voz, porque eu vou falar um pouco mais alto, um pouco mais rápido e mais duro, né, num tom mais duro. Agora, se eu estou preocupada contigo, eu vou falar num outro tom, eu vou dizer, Giana, o que está acontecendo? Não é? Então, eu vou fazer um outro tom. Quando se escreve uma mensagem, tá? Se perde isso, não se tem, né, o tom de voz, a entonação, a ênfase que se quer dar para aquilo. E se nós não escrevermos, né, não colocarmos ali a pontuação correta, ou usarmos mesmo os próprios emojis, né, as carinhas, a gente não sabe, não botarmos, por exemplo, olha, se eu falo alguma coisa que é para ser engraçada, eu, eu não posso partir do princípio que a outra pessoa vai entender que aquilo é para ser engraçado se eu não colocar alguma coisa ali que, né, ou risos, ou, né, uma carinha rindo, alguma coisa. Então, né, da mesma forma, com alguma coisa, bom, agora eu estou falando sério, não estou brincando, né? Ou agora isso é um elogio, eu estou te elogiando, mas de que forma, né, a gente vai? Talvez tenha que usar mais palavras. As pessoas que são muito diretas, muito objetivas, às vezes elas perdem um pouco na questão da comunicação, porque numa frase curta, mais objetiva, ela não leva todo o significado daquilo que a pessoa quer dar. Né? Exatamente. E o quanto isso que está trazendo, Neiva, é super importante, assim, fico lembrando às vezes no meu dia a dia, né, do quanto é importante às vezes a gente poder botar um parêntese e dizer assim, tô falando rápido, né, mas queria te dizer que preciso que a gente possa, enfim, trocar alguns e-mails sobre esse assunto, depois a gente fala melhor, né? Mas também assim poder se utilizar explicar um pouco para o outro por que a gente está que naquele momento talvez a gente não vá conseguir continuar o assunto ou não vai conseguir então dar atenção devida, né? E poder colocar isso assim para o outro. Exato, exatamente. E na medida do possível, eu penso que nós precisamos,
tá? Para melhorar a nossa comunicação e para conseguir se conectar melhor com o outro, que a gente possa usar as ferramentas que estão à nossa disposição. Tá? Então, as chamadas de vídeo, por exemplo, elas estão aí, estão à nossa disposição. Por que não utilizarmos, não é? Exato. Uhum. Então, de poder chamar um amigo, um colega que faz tempo que a gente não vê e marcar, né? Vamos marcar uma conversa, marca dia e hora com a pessoa, chama, porque, é claro, também isso também tem a ver com as habilidades sociais nas chamadas de vídeo. Eu não posso chamar uma pessoa por vídeo numa hora que ele não está esperando, não é? Porque aí ele pode não estar adequadamente vestido, ou ele pode não estar num local onde ele possa atender, ele pode, né? E então eu preciso combinar com ele, porque senão fica assim, eu chamei o meu amigo por uma chamada de vídeo e ele não me atendeu, não é? E aí vai ficar chateado porque o amigo não atendeu. Não, para aí, vamos marcar então um horário para conversar com ele. Eu vou te chamar por vídeo para a gente conversar. Então, isso também, né, faz parte dessa nova modalidade de comunicação entre os amigos, poder ter esse espaço, esse momento, mas que isso seja combinado, né, para não pegar ninguém de surpresa, ou não ter a nossa chamada atendida e depois a gente achar que, meu amigo não está querendo falar comigo, ou né, não. Então, acho que isso também é bem importante que se possa fazer. Neiva, fiquei pensando agora aqui que a gente estava conversando sobre essas questões relacionadas ao vídeo, ao áudio. Tu é professora, né? Como é que tu tem te Sim. visto nesse momento, assim, né? Como tu tem te sentido enquanto professora e também enquanto psicóloga, né? Trabalhando na modalidade online. Como tem sido para Uhum. ti dar aulas nesse momento? Nos conta um Uhum. pouquinho como é a tua experiência. Que coisa boa falar sobre essa experiência, que eu acho que tá sendo muito, muito, muito rica, sabe? Então, começando pelas aulas, né? As aulas foi, como eu disse, nós todos fomos pegos de surpresa, né? Numa sexta-feira, por exemplo, estávamos todos em aula, lá no INTCC, onde eu dou aula, estávamos todos em aula, uma festa, aquela maravilha, todo mundo junto, se abraçando logo depois das férias. E na outra semana, nós já estávamos tendo que dar aula online, né? E então foi tivemos que nos readaptar muito rapidamente com isso, né? E é claro que no início, logo que eu me dei conta que eu tinha que dar aulas, que agora a realidade era dar aulas online, eu fiquei um pouco preocupada, porque falando já, né, das habilidades sociais né, de comunicação assim, via vídeo e tudo mais, a gente fica ansioso quando, né, vai aparecer num vídeo, vai dar uma aula e não tá, as pessoas não estão ali na frente. Mas foi uma coisa que eu fui me adaptando rapidamente, não é? Agora, é muito diferente para o professor, perguntaste da questão do professor, é muito diferente para o professor estar diante do computador e quando nós temos os nossos alunos ali na tela, né, eles estão aparecendo, é gostoso, porque a gente tem, claro que não tem a mesma interação que se tem em sala de aula, obviamente, mas dá para ter uma boa interação, porque a gente está vendo que eles ficam fazendo assim com a cabeça, eles sorriem, ou eles fazem uma cara assim, tipo, eu não estou entendendo, sabe? Então a gente consegue ter feedback, a gente consegue, né? Ou se a gente pergunta alguma coisa, e aí, até aí tudo bem? Isso faz sentido para vocês? E eles fazem assim ou fazem assim, né? Bem legal esse feedback. A gente se sente numa sala de aula, né? Quase tão quanto uma sala de aula. Agora, infelizmente, assim, tem momentos e tem turmas que os alunos precisam fechar a câmera, né? Seja pela conexão que não está muito boa, seja por algum outro motivo.
e isso dá uma sensação assim de vou usar um termo, né? Meio que abandono, sabe? A gente fica ali, parece que né? Se os alunos não estão, então a gente vê só aquele monte de quadradinho preto, né? Os nomezinhos ali, mas a gente não sabe como é que está a expressão das pessoas. Eles estão entendendo? Eles não estão entendendo? Será que sabe? Será que tudo está fazendo sentido? Será que eu estou falando muito rápido? Será que eu preciso ir mais devagar? Será que eu preciso dar algum exemplo melhor sobre isso que eu estou falando? Então, ou será que isso que eu estou falando, eles já sabem? Eu poderia pular? Então, a gente não tem muito retorno, né? A gente perde o... E pode falar. Perdão, deu delay. Por favor, pode continuar. Então, a gente perde muito dessa comunicação com o aluno. Então, só dando um exemplo, assim, tem uma turma que eu dou aula toda semana e geralmente tem um menino que depois de várias aulas eu ainda não o conhecia. E como eu tinha feito um trabalho escrito, então alguns nomes, né, que estavam ali eu não conhecia, não sabia. E aí na próxima aula, quando eu fui dar a devolução dos trabalhos, eu pedi, por favor, que aquelas pessoas abrissem a câmera, porque eu queria conhecê-las, né? Uhum. Eu queria me sentir mais próxima, porque eu tinha lido o trabalho deles estava muito bom, e eu queria ver como é que era a carinha deles, né? E eles abriram e foi muito legal, assim, né? Porque parece que quebrou um pouco o gelo e a partir daí eles conseguiram ficar com as câmeras ligadas, né? Mais tempo, né? Então, eu não falo assim daquelas pessoas que fecham a câmera por um momento, assim, eu preciso dar uma saidinha, preciso ir ali buscar um cafezinho, preciso ir ao banheiro, preciso fazer alguma coisa, ok. Mas se fica o tempo todo fechado, dá essa sensação, assim, Diana, de estar sozinho, de solidão, né? Uhum. Sabe que isso que tu tá trazendo, Neve, é super importante, assim. Eu tô fazendo um curso e num desses momentos, assim, eu sempre busco trazer, né, abrir as câmeras, abrir a minha câmera e o meu áudio dentro do possível, mas também, como eu tenho um filho pequeno, por vezes me causa um pouco de desconforto, assim, porque por vezes o Francisco tá circulando, ele tá passando atrás, ou então ele vem pertinho e dá um oi, né, ou então ele quer enxergar o que tá acontecendo. Então, tem esses dois lados, assim, às vezes que o aluno, né, do outro lado fica pensando assim, mas será que o professor, né, vai enxergar? O que será que ele vai enxergar, né? E eu acho que tu tá Uhum. trazendo justamente que o professor, ele quer enxergar a pessoa, né? Então, talvez eu Exato. venha até a mudar mais ainda a minha postura, assim, de deixar mais tempo aberto, de não me preocupar se por vezes ele circula aqui, se ele traz algum brinquedo e Uhum. mostra, ou se ele passa por Uhum. trás. O professor talvez vai estar focado eu acho que é isso que está trazendo, assim, né, Neiva? Uhum. Uhum. Muitas vezes a gente vê os alunos assim, a gente conhece, e eu acho que isso é uma coisa legal, assim, isso é uma coisa que só a aula online nos proporciona. A gente Uhum. conhece o gato do aluno, a gente conhece o cachorro do aluno, a gente conhece o irmãozinho do aluno, a gente conhece, sabe, o filho do aluno. Então, não tem problema que ele passe por ali, ou que venha ali e dê um oi. Às vezes tem alunos que as crianças vêm e dão um oi assim, eu falo, oi, tudo bem, como é que tá e tal. E depois a criança vai embora, ela matou a curiosidade, veio ali, deu uma olhadinha e foi embora. Então, eu acho que não tem nenhum problema nisso, não é? Eu acho que né, o sonho, né? O sonho de todo professor é ter uma turma participativa, curiosa, né? E engajada. Então, se por acaso, fico pensando assim, se por acaso o aluno não tem como ficar com a câmera aberta, tá? Uhum. Primeiro eu penso assim, bom, qualquer lugar é lugar para assistir uma aula. Se você tiver uma parede branca atrás, isso já é um cenário bom,
né? Não Uhum. precisa ser um lugar especial, não precisa montar todo um cenário. Pode ser uma parede branca atrás de ti, não tem problema nenhum, não é? Encosta lá na parede, tá bem, tá tranquilo, né? Agora, se não tem condições de ter, se o sinal tá ruim, tá Você não se fraco, sente não bem. tem como ficar, não se sente bem, participa de outra forma, né? Geralmente Uhum. as plataformas que a gente dá aula tem um chat, né? Aí a pessoa pode escrever a sua pergunta ali, pode mandar, né, a pergunta, pode abrir por um instante, abre o microfone e fala sem a imagem mesmo, né? Uhum. Porque as perguntas, eu principalmente gosto muito, muito, muito que o aluno pergunte, né? Uhum. Então, que ele faça perguntas, porque as perguntas, elas vão me dar a ideia, assim, de do que eu preciso salientar mais, do que eu preciso falar mais. Muitas vezes são coisas super importantes que o aluno pergunta e que se ele não perguntasse eu não falaria, porque eu acho que, tá, eu vou indo no meu conteúdo e daqui a pouco tem coisas, muitas coisas que, eu não vou conseguir falar em função do tempo. E se o aluno pergunta, então, que ótimo, ele perguntou, então, né, isso é do interesse, né? E aí eu quero colocar uma coisa que eu acho super importante, né, para quem tem vergonha de perguntar, porque isso é habilidades sociais, né? Lidar com a vergonha de fazer perguntas em sala de aula, de aparecer no vídeo, né, de se posicionar, de colocar a sua opinião na sala de aula, não é? E aí eu digo que nós, para que a gente possa ser visto, para que a gente possa se conectar com o outro, a gente precisa entender que o que nós somos importa muito mais do que o que nós sabemos e o que nós temos. Isso. Sim, Então, sim. é como tu disseste, o professor, eu pelo menos, eu quero conhecer o meu aluno, a pessoa dele, é quem ele é. Né? Não importa se ele sabe mais ou menos, se ele vai fazer uma colocação ultra mega, né, maravilhosa. Não. A dúvida que ele tem é algo muito importante para mim, sabe? Uhum. 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 Que lindo isso que tu tá trazendo, Neiva. Que bom, assim, saber que tem esse posicionamento. E eu acredito, né? E para quem quiser compartilhar, eu sempre digo, assim, que quem tá conosco, se quiser compartilhar, se quiser colocar perguntas, se sinta à vontade, ou quiser dividir a sua opinião sobre o que tá ouvindo, se tá fazendo sentido. Mas te escutando aqui, né, eu fico pensando que como é bom a gente poder ouvir isso, né, de um professor, de uma professora, né, traz uma sensação de tranquilidade, assim, porque quer nos conhecer, né, quer saber quem a gente é. Então, poder olhar para isso é super importante, assim. E às vezes, como a gente se coloca através da nossa comunicação, nem sempre a gente consegue alcançar, né, Neiva, os nossos objetivos, assim, no sentido de que escreve uma pergunta correndo, ou então se expressa com menos pontuação, e o quanto deve ser importante, assim, da gente poder checar aquela informação, né? Então, como tu estava trazendo, assim, de que quando a gente está falando ou quando a gente está escrevendo, é importante a gente poder ouvir o outro. E isso não está acontecendo, né? Isso não está acontecendo porque a gente não está presencialmente. Então, quando a gente escreve, talvez a gente, em outros momentos, ou releia ou o outro traga, né, pra gente, assim, uma devolução. Ah, será que eu entendi isso e isso e isso que tu escreveu? O que tu escreveste foi isso, né? O que tu escreveste foi isso e isso. O que tu queria dizer, né, com essa tua colocação? Então, às vezes, na Uhum. modalidade online, a gente precisa ter talvez um pouco mais de paciência, né? De exercitar um pouco mais a nossa tolerância, exercitar um pouco mais a nossa paciência, porque é importante, às vezes, a gente entender que nem sempre a nossa interpretação daquilo que é lido também é necessariamente aquilo que o outro quis dizer. Sim.
E isso que tu estás trazendo é importante porque essa é uma outra habilidade social, né? Que é de receber e dar feedback. Tá? Então, o feedback, ou o retorno, checar se a informação está correta, isso é importante o tempo todo na nossa vida. Sempre foi muito importante, né? Desde criança. Tá? Porque como é que a gente se conhece? Como é que a gente se conhece? A gente se Através disso. conhece através do que o outro diz a nosso respeito, não é? O outro vai nos dizendo, o outro diz, ah, que bonito, ah, que inteligente, olha só, fizeste isso certo, ok, elogia. Os elogios vão formando uma autoimagem positiva, não é? E as críticas também vão ajudando a formar crenças negativas a nosso respeito, uma autoimagem mais negativa, certo? Então, o feedback é importante o tempo todo para nós, para modular e para regular o nosso comportamento também. Porque eu sei que o meu comportamento agrada ao outro, ou eu sei que o meu comportamento não agrada ao outro, através do feedback que ele me dá, certo? Então, nesse momento onde o distanciamento é a ordem do dia, a gente tem que usar ferramentas de comunicação que nós não estávamos muito habituados, né, a fazer de uma forma tão maciça, né? Agora nós temos que realmente prestar mais atenção nisso. E isso que tu estás dizendo, né, de pedir um feedback ou de dar um, né, perguntar, olha, é isso mesmo que eu entendi, ou eu entendi dessa forma, estou certo. Isso é bem importante para que a comunicação flua e que não se tenha mal entendidos, né? Porque muitas vezes a pessoa nós já temos essa dificuldade, né? Da distorção. A comunicação já é difícil porque, né, emite a informação e aquele que recebe a informação já distorce um pouco. Isso é do ser humano, a gente sempre distorce alguma coisa, porque a gente entende aquilo através das nossas crenças, dos nossos esquemas, não é? E então, né, quando é escrito da mesma forma, a gente tem o mesmo risco de interpretar de uma maneira incorreta. Então, sempre é importante que se faça essa checagem, sim. É super importante, né, Neiva? A gente consegue, então, até às vezes pedir desculpa ou então modular um próximo comportamento, né? No sentido de dizer, não, não foi nada disso que tu entendeu, né? Uhum. E é super importante, assim, a gente poder utilizar a ferramenta, né, de uma forma mais ampla. Então, bom, se tem o WhatsApp ali, a gente pode então esclarecer para o outro, seja através da escrita. Por vezes eu escrevo, né? E aí eu penso, eu acho que eu vou mandar um áudio, porque ali está a entonação da minha voz, ali está a minha expressão. E muitas vezes as pessoas aparecem que nos enxergam, né? E muitas vezes eu recebi o feedback de com esse áudio conseguir te ouvir e conseguir pensar, e é realmente isso que tu trouxe, né? O que eu tinha entendido não era bem isso. Então, o quanto é importante a gente poder ter um pouco mais de tolerância, às vezes, de sim, saber que nesse momento a gente vai ter que explicar talvez um pouco mais, né? Ou também poder ouvir um pouco mais o que o outro traz, né? Tem esses dois lados, assim, do feedback, da gente poder dar, mas também poder recebê-lo. Certo. E aí, tu me fizeste lembrar de uma coisa muito, muito importante em habilidades sociais, que é nós não termos medo de errar, certo? Porque errar, nós vamos errar sempre, certo? Então, não termos medo de errar e não termos medo de dizer eu não sou muito bom nisso, mas eu vou tentar.
Ou é a primeira vez que eu estou fazendo isso, mas eu vou tentar. E sempre podemos fazer isso. Então, mesmo quando nós vamos escrever algo, é melhor escrever correndo o risco de cometer um erro do que não escrever, certo? Então, muitas vezes o texto não vai sair como a gente quer nas primeiras vezes, mas vamos lá, vamos fazer, faça disso um exercício, né? O exercício da comunicação. Muitas pessoas têm muita vergonha de mandar áudio. Eu tenho tido muitos pacientes com dificuldade atualmente para essa comunicação mais virtual, mais online, porque tem vergonha de mandar áudio, tem vergonha de fazer chamada de vídeo. Então, assim, a vergonha é uma emoção que nos acompanha também sempre, e é a emoção que mais traz prejuízo ao ser humano. Se vocês pensarem quantas vezes nós deixamos de fazer coisas por vergonha, ou fazemos determinadas coisas por medo de passar vergonha, ou não fazemos, entende? Então, a vergonha, ela está muito presente, ela traz um prejuízo grande. Então, vamos tentar, tá? Manda um primeiro áudio curtinho para uma pessoa que é mais próxima, conhecida, sabe? Começa a mandar devagarinho, tá? Então, eu tenho muitos pacientes que eu tenho que fazer esse treinamento com eles, tenho que treinar, que eles tiveram dificuldade, por exemplo, para começar a fazer as consultas online, não é? Em função disso. E agora eles já estão assim, né? Tem alguns pacientes que começaram dizendo, não, eu não quero fazer online. E aí, agora eles falam assim, não quero mais fazer presencial. Agora eu tô, né? Tô adorando fazer as consultas online. Então, mesmo que tenham, né? Mesmo que tenham dificuldade, mas tentem devagarinho, mesmo que a mensagem de texto não saia exatamente como vocês gostariam nesse momento, não é? Mas é um exercício, é um treino, tá? Que tem que ser feito. Tu estava falando isso, assim, né? E estar aqui contigo, claro, já participei de um curso contigo, assim, e uma das técnicas que agora eu estava lembrando enquanto tu falava, talvez seja super importante da gente poder compartilhar, assim, né? Eu me lembro que tu nomeou como a técnica sanduíche. Isso. Uhum. Isso mesmo. Poxa, tu lembra? Faz muito tempo que tu fizeste o meu workshop de habilidades sociais, foi isso? Isso. É. A técnica sanduíche, algumas pessoas, elas têm resistência a isso. Elas falam que não é uma técnica legal porque, né, primeiro, né, vou explicar agora. Mas ela é muito importante. Né? Em que consiste essa técnica? Quando eu quero falar algo para uma pessoa, fazer um pedido de mudança de comportamento ou uma crítica que se imagine que seja uma crítica construtiva, a gente começa falando algo bom para aquela pessoa, começa com algo valorizando alguma coisa, sendo empático, entendendo a situação daquela pessoa. Aí depois a gente coloca o que gostaria de falar e termina com algum aspecto positivo, de novo, da pessoa. Por que essa técnica é tão importante? Porque quando as pessoas vão fazer uma crítica, por exemplo, e elas vão direto ao ponto da crítica, aquela pessoa que está escutando a crítica, ela ouve já as primeiras coisas e ela já não escuta mais nada. Porque ela já começou a ficar mal, né? Assim, ó, meu mundo, eu escuto muito isso, né? No momento que o meu professor falou tal coisa, no momento que o meu amigo, o meu namorado falou tal coisa, eu já não escutei mais nada. Fiquei tão ansiosa ou tão ansioso que não escutei mais nada e a partir dali eu não sei o que a pessoa falou mais, certo? Então, por quê? Porque ela se defendeu, ela entrou num modo de defesa e não escutou. O que acontece quando nós iniciamos com uma frase mais empática ou com um aspecto positivo da pessoa?
ela se abre para aquela comunicação. Entende? Ela não se defende, ela não se arma, ela se abre para a comunicação e mesmo que venha uma crítica depois, ela já tem algo positivo dentro dela, ela já escutou algo positivo, então ela consegue escutar aquela crítica de uma forma melhor. Né? Uhum. Então, por isso que é uma técnica que funciona para que a pessoa ela não se feche, tá? Uhum. Para essa comunicação. Uhum. É verdade. É muito importante, assim, já em algumas situações, né? E reparto isso com todos e contigo também. Em algumas situações já utilizei e tive bons resultados, assim. E por isso que eu acho que eu gravei muito bem, né? Porque é uma das melhores partes, assim, da gente poder dar o feedback dizendo para o outro, validando tudo aquilo de positivo que tem, né? A gente trazendo aquilo que o outro tá. Enfim, o feedback que nem sempre é um feedback somente positivo, e depois de encerrar com aquilo que a gente espera e que pode mudar, né? Bom, se tu é uma Uhum, pessoa tão legal e tão inteligente, né? Essas situações isso, aqui não são diferentes, quem sabe a gente pode mudar isso daqui para frente, assim. Então, isso que tu está trazendo traz ótimos resultados e é uma modalidade que a gente pode utilizar, é uma técnica que a gente pode utilizar nas duas modalidades, tanto presencial quanto online. isso. Uhum, Exato. perfeito. Então, Neiva, eu quero te agradecer. A gente já está dentro do nosso horário e então eu queria te agradecer a tua presença aqui conosco. É muito bom te ter aqui, é muito bom te ter perto, assim, né? E dividir os espaços contigo. E queria agradecer por tu ter vindo aqui, ter compartilhado o teu conhecimento, ter te doado para nós, né? Enquanto universidade, para os Uhum. alunos também, e agradeço em nome do NAP por tu estares aqui conosco e ter dividido o teu tempo e também os teus conhecimentos. Eu que agradeço, Giana, foi ótimo, foi muito bom. Sempre é bom a gente compartilhar e nós estamos aqui para criar vínculos. Eu penso que Uhum, essa é uma tarefa essencial do ser humano, criar vínculos. Então, uhum. em todas as oportunidades, em qualquer situação em que a gente possa criar um novo vínculo, estabelecer uma nova forma de comunicação, eu fico muito feliz. Então, fico muito grata, né, ao teu convite, espero ter, né, ajudado, espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. Obrigada mesmo. Nós te agradecemos novamente. Um grande beijo. Até breve. Um beijo, Jana, até. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.